Exatamente, nunca tinha aparecido mesmo. Ó, já estamos ao vivo, ó. Estamos ao vivo, dá uma confirmada aí, já estamos, né? Acredito que sim, Antônio. Deixa eu ver aqui. Já Sim, fechou estamos ali, ao ao vivo. vivo, Estamos. 15 segundos. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo a live com 1 hora e 9 minutos de atraso devido às falhas técnicas. Falhas técnicas de manuseio aqui. Estamos usando agora algumas novas ferramentas, né? Então, eu, como operador da live aqui, me perdi toda, né? Mas para a próxima, agora a gente vai decorando. Boa tarde, Diogo. Como é que foi a semana aí? Tranquilo? Oi, Antônio, boa tarde. Boa tarde quem está nos acompanhando mais nessa live que nós estamos fazendo hoje. Foi uma semana, né, particularmente tranquila, né, mas para o nosso país bastante difícil, né? O país parece que a gente torce para que as coisas melhorem, mas parece que a cada dia elas pioram, né? O que pode, parece que o governo Bolsonaro tem uma sina, né, de sempre poder ser pior a cada dia que passa. Mas vamos lá, vamos enfrentar. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Já dando aqui, ó, boa noite e já pedindo desculpas para a Ondina, para a Valda, o Roberto, a Ana Alice. E aí já pedindo desculpa aí para todos aí do nosso atraso, certo? Colocando aí o boa noite a todos aí na tela aí. E, bom, gente, no rodapé já está rolando aí a nossa primeira questão, né? Diogo, nós temos várias questões que é relacionado à vacina, e aí nós vamos ter que dar uma imprimida aqui, que são várias coisas que saíram essa semana, que é interessante, né? A primeira, no início da semana, saiu o seguinte: Bolsonaro atrasa a vacinação, favorecendo a rede privada, que era aquela questão, as empresas privadas da área da saúde, as clínicas, né, estavam negociando com a Índia para tentar comprar vacinas particulares lá e vender ao seu público aqui, né? Pois bem, né? A diretora da Organização Mundial da Saúde se manifestou contra a vacinação privada no Brasil, dizendo que a vacinação, quando chegar, tem que ser para todos. Dá uma pequena comentada nisso, Diogo, e aí tem mais vacina. E aí? Não, com certeza, né, Antônio? Porque toda e qualquer vacina, né, que for destinada para os laboratórios privados, para as clínicas privadas, elas são vacinas que são retiradas do público, né? Não as empresas que estão produzindo as vacinas no mundo todo, elas não têm uma parte que produz e que dá conta das vacinas para os estados, para os municípios, para os países, para o setor público, e um setor separado para produzir para o privado, não. Eu estava lendo, inclusive, hoje também alguns especialistas, né, no tema, dizendo que é um absurdo, né, clínicas privadas, né, terem, neste momento, vacinas, porque todas as vacinas que forem para o privado sairão do público. E aí tu vai elitizar, né, a imunização no nosso país, né, tu vai priorizar quem tem dinheiro, porque uma vacina dessa, pode ter certeza, Antônio, numa clínica privada vai custar R$ 500 uma dose, né, de uma vacina dessa. Então, como é que a população hoje que está, né, extremamente desassistida, né, vai ficar? Impossível, não pode, tem que ser 100% público, 100% SUS. Sem dúvida nenhuma, né, Diogo? E aí nós temos agora o seguinte, deixa eu só aqui complementar aqui que eu já boto na tela e o pessoal já vai acompanhando aqui. Eu acho que fica mais apropriado aí para o público aí. E já lendo um comentário aqui da Cristina, dando boa noite aí para nós, boa noite. E também nós temos a Ondina. Dá uma lida aí na Ondina aí, Diogo. Gostei. A Ondina nos prestigia aí, né? Dizendo que não dá mais para perder as lives. Se tornou um vício, e dos bons, diz ela. É uma honra ouvir isso de uma companheira aí. Obrigado, Ondina. É verdade, uma honra. Então, Diogo, agora a gente tem o seguinte, já está rodando aí na tela, né?
que é a questão que nós já atingimos agora, a questão de 200 mil pessoas mortas, né? 200 mil pessoas mortas nós já atingimos no início da semana, né? E uma outra questão que está junto agora, dá para dar uma comentada nas duas, Diogo. Atingimos os 200 mil e o preocupante, municípios com até 20 mil habitantes registram um crescimento de 500 mortes, em 500% em morte. Aumentou 500% em municípios até 20 mil habitantes. E aí, Diogo, o pessoal continua levando de barbada, não é nada, é uma gripezinha, né? E aí, Diogo? Não, é a maior pandemia das nossas gerações, né, Antônio? Tu vê, né? Chegamos a 200 mil mortos, passamos já essa barreira. Pode ter certeza que nós já cruzamos essa barreira há bastante tempo. Eu li alguns artigos de alguns especialistas também que dizem que o Brasil já há alguns meses ultrapassou a barreira dos 200 mil mortos, né? Porque tem muita morte, né, por outros tipos de síndromes, né, respiratórias, que não deu nem tempo de identificar, né, se era Covid ou não. Então, com certeza, a subnotificação no nosso país ela deve estar na casa dos 50%. Né? Então, hoje, provavelmente, o Brasil, alguns especialistas falam que nós já teríamos aí próximo de 300 mil mortes por conta do Covid. E a questão de municípios menores hoje, né, nessa segunda onda, terem aumentado tanto, né, em quase 500%, como tu registrou, ela se dá muito por conta disso. Claro, a pandemia, ela começa, a porta de entrada dela, né, é pelas grandes cidades, pelos grandes centros, né, dos países, dos estados, no caso e tal. Então, as grandes cidades vão pegando inicialmente e depois vai indo para o interior. E, respectivamente, o interior tem menos estrutura, né? Se a estrutura já nas principais cidades já não é muito boa de saúde, né? Então tu imagina no interior dos municípios, no interior dos estados, né? Falta respirador, falta profissional da saúde, falta remédio, falta estrutura, e aí, claro, aumenta mais ainda, né, a incidência de óbitos. Né? Então, assim, isso está muito na conta do governo federal, Antônio, muito na conta. Né? Nós aí já temos no mundo todo mais de 20 milhões de pessoas que já se vacinaram. Né? O Brasil hoje é um dos poucos países, se não o único país em todo o mundo capaz de vacinar 10 milhões de brasileiros e brasileiras em 24 horas, né? Por conta do SUS, por conta da toda a rede, né, da saúde pública, dos profissionais da rede que a gente tem montada no país, né, tem essa capacidade, é um dos poucos. Imagina, 10 milhões de pessoas o Brasil tem capacidade. Mas isso, claro, só se o desgoverno do genocida Bolsonaro colocar, né, para agir, para funcionar toda essa rede. Mas, assim, essa conta está na conta do presidente da República, Antônio. Não tenha dúvida nenhuma disso. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Aí nós temos aqui o comentário aqui da Sônia Lacerda. Só poderia ir ao privado se tiver suficiente para abastecer toda a população, correto, né? É isso aí. Se a população tivesse abastecida, poderia liberar para a rede privada, sem dúvida nenhuma. E o Marcos aqui está comentando, como sempre, o povo continua pagando, né? Infelizmente, a gente fica para trás de novo. Agora, Diogo, nós temos o seguinte, tá? Então, o seguinte agora. Após o fracasso, já está rolando aí na tela ainda, do plano de vacinação, Bolsonaro culpa o Pazuello pelo atraso e queda da popularidade. O Pazuello que vai ter que arcar com todas essas responsabilidades. Esse é um tema. E o outro agora junto, Diogo, é o seguinte: o Ministério da Saúde atua para impedir que São Paulo comece a vacinação antes do governo federal. E aí eles já estão colocando mais empecilhos ainda, que a vacina tem que ter mais certificações, e estão inventando coisas ali para poder retardar ao máximo, né?
Isto é, o Bolsonaro não se deu por vencido ainda. Ele não quer a vacinação. E aí, Diogo? Então, né, essa guerra entre o Dória e entre o Bolsonaro, né, mas o Bolsonaro sempre deixa muito claro, sempre deixou muito claro, né, ele faz campanha pelo vírus, né, e ele faz campanha anti-vacina, né, eu não sei de onde a Veja tirou essa informação, porque foi na revista Veja que saiu essa questão que ele estaria nos bastidores culpando o Pazuello, mas é uma coisa meio maluca, porque o Pazuello faz exatamente o que ele manda, né? Hoje, quem é o ministro, o verdadeiro ministro da Saúde do Brasil hoje é o Bolsonaro. Ele que dita as regras. Ele tirou o Mandetta, ele tirou aquele outro, que eu me fugiu o nome agora, o cara de tristeza lá, que me fugiu o nome, Taish, eu acho, se eu não me engano, né? E colocou o Pazuello exatamente para cumprir todas as medidas que ele achava necessárias. Então, o Bolsonaro, por exemplo, na sexta-feira, ele sempre naquelas... Quando ele para falar com o gado dele ali, naquele cercadinho, no curralzinho que ele monta ali na saída do Planalto, onde ele diz, olha, eu não vou me vacinar. Né? Eu até vi esses dias o que ele falou, ele estava parado com os gados lá dele, e eu não vou me vacinar. Daqui, quem é que vai se vacinar? Aqui tem 30 pessoas aqui na minha frente. Aí ele até contou, né? 1, 2, 3, aí, ó. Aqui tem 30, só 3 vão se vacinar. Né? Então, assim, ele potencializa muito a questão da não vacinação. Né? Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, o Ministério da Saúde tenta fazer com que o Dória não inicie a vacinação, né? Que São Paulo não inicia a vacinação antes do governo federal. Né? O governo federal, inclusive, essa semana tentou, e o Lewandowski, né, cortou, né? Inclusive o Vicente aí está dizendo, né, que o Dória apela para o STF e tal, e coisa de fato, né, o STF barrou a possibilidade do Ministério da Saúde confiscar, né, as seringas e as agulhas do estado de São Paulo, porque o governo federal não tem, né, o governo federal não conseguiu nem comprar 3% da demanda que precisaria para vacinar o país todo e tal. Então é isso, é uma vergonha atrás da outra. O Brasil, né, cada vez que o Bolsonaro fala, cada vez que o governo Bolsonaro age, né, é contra a população, né, milhares e milhares de pessoas vieram a óbito no nosso país por conta das ações do governo federal. Não é à toa que Estados Unidos e o Brasil, né, Trump e Bolsonaro lideram, né, de longe, né, o ranking, né, macabro dos países que mais, né, perderam vidas com a Covid-19. Então é isso, é uma vergonha atrás da outra, e está mais do que na hora do Bolsonaro ou renunciar, né, ou o Congresso impeachment, né, esse genocida. Já passou da hora. Sem dúvida nenhuma. E deixa eu só colocar aqui para nós aqui. O Marcelo dando boa noite aqui, ou melhor, boa tarde aqui para nós, né? Já pedindo desculpa para o Marcelo aqui, que nós atrasamos para caramba hoje. O Marcelo é sempre um dos primeiros a aparecer aqui, tá? Tá pedindo desculpas aí pelo atraso, os problemas técnicos que nós tivemos. Nós temos aqui também, só para botar na tela aqui, tá, botei e tirei da tela, botando na tela de novo. O Vicente, um absurdo querer pegar a seringa de São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? Bem ou mal, o governador de São Paulo está se mexendo, ele está correndo atrás para tentar vacinar o pessoal de São Paulo. E está correto. Agora, Diogo, saindo da questão das vacinas agora, a gente volta ou continua no governo Bolsonaro ainda, né? E aí Bolsonaro ele fez um insulto que está correndo aí na tela aí, um insulto que é o seguinte, né? Ele vai falar que os pobres, né, referente ao auxílio, se pagar 5 mil por mês, ninguém mais trabalha. Ninguém trabalha mais, segundo as palavras dele, né? Será que o Bolsonaro não se deu conta que o que está salvando o governo dele é o próprio auxílio emergencial? A hora que esse auxílio emergencial, Diogo, ele cair, o Bolsonaro vai cair abaixo de 10% na aprovação.
porque muitas pessoas acreditam que este auxílio é dado por ele. As pessoas acreditam nisso, que esse auxílio é um mérito dele, e não é um mérito dele. Ele é contra a vacinação, infelizmente. E aí, Diogo, dá uma comentada sobre essa gravidade aí. É mais uma demonstração de quão preconceituoso, né, é o presidente da República, e como ele também é ignorante, né? Na verdade, quem não trabalha nesse país é a família Bolsonaro, né? E as centenas de amigos, parentes, né, casinhos, enfim, que essa família colocou no poder público, né? Em todos esses 30 anos que estão no poder. Quem não trabalha, né, é o Bolsonaro, é os 4 filhos, é a esposa, a Michele, né, a ex-esposa, que também, né, já foi candidata a vereadora, deputada, é a Val do Açaí, né, esse bando de gente que está no entorno de milicianos e tal, no entorno do Bolsonaro, que não trabalham, né, e que há muitos anos, né, tiram dos cofres públicos milhões por ano, né, em salários para essa cambada. Então, primeiramente isso, né, e segundo, dizer que tu está corretíssimo, né, agora mês que vem encerra, então, as parcelas do auxílio emergencial, e olha só, Antônio, esse número, 32 bilhões de reais, vou repetir, 32 bilhões de reais deixarão de circular no mercado, né, na economia brasileira, todos os meses, a partir do mês que vem. 32 bilhões de reais. Né? São valores que estão, todo esse valor está na mão da população mais carente, né, que é a mais afetada pelos efeitos da pandemia. A pandemia ainda está num grau, essa segunda onda, ela está muito alta e ela ainda está numa crescente, já voltou a crescer, né? A gente voltou a ter uma média aí semana passada de 998 mortos, né, diariamente, a maior alta desde agosto do ano passado. Então tu imagina, nós estamos indo para o pior momento da pandemia e o auxílio acabou. Então, assim, Antônio, como é que essa população vai comer, Antônio? Era 600, eles baixaram pela metade para 300 reais. 300 reais, mal e mal, paga uma água e uma luz, né, de uma família com 4, 5 pessoas, a pau e corda. Né? Então, assim, o país vai colapsar, Antônio. E aqui não é uma torcida, nada, muito pelo contrário, a gente torce para que o país melhore. Né? Porque quando a gente fala em que o país vai piorar, a gente está falando em pessoas não somente ficarem com dificuldade financeira, mas a gente está falando em pessoas perderem a vida, inclusive. Pessoas voltando a morrer de fome, né? As famílias voltando a ter aí problemas seríssimos para poder pagar o seu aluguel, poder pagar a sua moradia, que às vezes, na maior parte das vezes, não é própria. Então, assim, 2021 será pior que 2020, Antônio, para a economia brasileira, mas principalmente para a população mais carente. E não há, volto a dizer, não há luz no fim deste túnel, a não ser a saída de Bolsonaro do poder, a saída da família Bolsonaro do poder, né, no nosso país, e a repactuação em uma nova eleição, um novo presidente, uma presidenta da República, para recolocar o país nos eixos novamente. Sem dúvida nenhuma. Aí nós temos aqui o Billy aqui, Bozo, um canalha, nós temos o nosso amigo Walter aqui, boa noite. E nós temos agora o Vinícius agora, só colocar na tela aqui. Agora botar na tela, colocar na tela. Para ajudar, o computador está bem lento ainda para ajudar. Não, e deixa eu só, não, enquanto tu vê, só dizer uma coisa, o Vicente colocou há pouco aí no comentário dele, né, que as pessoas de fato não lembram que era para ser 200 reais, muito bem lembrado pelo Vicente, né, Bolsonaro e Guedes lá, em meados, início da pandemia, no ano passado, tinham como proposta, que era o Corona Voucher, que o Guedes, né, criou esse nome, de 200 reais, e foi a oposição na Câmara dos Deputados, a oposição, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, foram esses os partidos que, né, trabalharam por uma emenda à lei e aprovaram esse valor maior. Né, e também depois foram esses mesmos partidos, né, que trabalharam pela extensão do auxílio, que já também no ano passado, no final do ano passado,
queriam retirar, né? Então é importante, o Vicente lembrou uma coisa bem forte. Sem dúvida nenhuma. O Walter aqui, a necropolítica em todo o vapor, sem dúvida nenhuma. Bom, agora nós temos aqui, deixa eu ver, Bolsonaro, aqui. Bom, Diogo, pena que eu não vou conseguir colocar o vídeo aqui, que eu tinha preparado tudo, os vídeos já estavam tudo na mão aqui para mostrar para o pessoal, que já viram, na verdade, né? Mas serve aí para reforçar o que pode acontecer em 2022 no Brasil. Com toda a confusão que deu lá nos States, lá, né? O pessoal fantasiado lá, inclusive o Toro Louco lá, que entrou e se autoproclamou o presidente dos Estados Unidos, né? Mas parece que o Guaidó queria também. Tinha uma coisa assim, parece que o Guaidó lá estava sendo na Venezuela e queria reivindicar também. Lá não dá, porque lá o furo é mais embaixo, né? Lá a fila já é grande. Então é o seguinte, Bolsonaro defende Trump de novo e insiste com a fake news sobre a fraude das eleições de 2018, aqui, eleições que ele ganhou. As eleições que ele ganhou, ele disse que é uma fraude. É fascinante isso, né? Isso é extraordinário. E a matéria vai dizer para nós o seguinte: qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Lá o pessoal votou, potencializaram o voto pelos Correios, por causa da tal da pandemia. E houve gente que votou 3, 4 vezes. Mortos votaram, disse Jair Bolsonaro na manhã dessa quinta-feira. Pois bem, Diogo, ele está criticando o voto lá que é em papel. E aqui ele diz que as urnas foram fraudadas. Então, ele tem problemas cognitivos, né? Ele não consegue juntar Lé com Tré. Mas, Diogo, o que eu quero que tu comente é o seguinte: será que isso aí não é um pequeno ensaio do que pode acontecer no Brasil? O Trump, ele não está tendo apoio das Forças Armadas. O Bolsonaro tem o apoio dos milicos, tem o apoio das milícias e parte da polícia fascista. O Exército também, uma parte, né? Acreditamos que no Exército existam os generais de bom senso, os generais sérios, enfim, os generais que não querem só boquinha, deve existir, né? Pessoas sérias assim. Então, Diogo, eu te pergunto, será que isso não é um ensaio para 2022, onde eles vão querer ganhar na marra? E aí? Não tenha dúvida. Já é tudo desde o início é preparado, né? Esse debate sobre a segurança do voto eletrônico no nosso país, o Bolsonaro já levantou essa situação já na eleição dele, né? Já foi um tema muito forte, muito trabalhado já na eleição dele, né? Tu imagina, as urnas eletrônicas que durante toda a sua existência elegeram essa catrefa da família dele, né? Ele e os filhos, e os parentes, e os assessores, todos sempre eleitos pelas urnas eletrônicas. O próprio ganhou as eleições em 2018, né? E é como tu disseste, bom, lá nos Estados Unidos tem problema de fraude porque é voto impresso. Ah, não, mas aqui tem que ter voto impresso porque é a urna eletrônica que é um problema. Então, na verdade, não é só problema cognitivo, que o Bolsonaro, de fato, ele tem um problema cognitivo muito grande, né? Não é à toa que ele foi retirado das Forças Armadas, né, por conta de reprovação nos testes psicotécnicos lá, com as bombas que ele queria montar para reivindicar aumento de salário, aquelas loucuras dele, né? Então ele deu baixo no Exército por conta disso. Há 30 anos atrás o Exército já identificou que ele não tinha capacidade cognitiva para ser capitão do Exército, né? E agora os caras deram um golpe no país para levar esse idiota para a presidência da República. Então é de fato, além de ter o problema cognitivo, ele tem o problema de caráter, sem vergonha, né? De bandido, de miliciano, né? Esse é a grande junção. Mas eu estava falando aqui, por exemplo, agora, eu estava conversando, passou aqui no meu computador, que já o próprio vice-presidente da República, o Pence, né, que é o vice do Trump, que lá, né, o vice-presidente, no caso, ele é digamos assim, o presidente do Congresso,
mais ou menos assim, resumidamente, eles já estão pensando em invocar a emenda número 25, né? A CNN agora há pouco divulgou que ele está pensando em revocar a emenda 25 e retirar, né, o Trump do poder aí nos próximos dias. Né? É uma ideia também que a própria Diogo, presidenta... tu ficou mudo aí, Diogo. Ah, tu Não, ficou mudo aí. Dá deixa eu uma ver aqui. saída e entra de novo aí. Não, para mim... Estamos com esses problemas técnicos aqui, mas nós mas vamos tá colocando ok, aqui. Antônio. Já vou colocar na tela aqui o próximo item aqui para nós aqui. Hoje está dando quase tudo errado hoje. Essa é a parte boa da coisa, né? Quase tudo errado. Mas a live aconteceu. Isso é o que é o mais importante, né? Vou só colocar aqui agora para já ir adiantando o próximo item. Vamos adiantando o próximo item aqui, botando na tela aqui. Essa parte aqui é boa. Essa parte aqui vocês vão gostar. Já coloquei na tela. O Diogo chegando aí agora... Chegando aí. E aí, Diogo, agora deu? Tudo bem? Deu, não, mas só para te comentar, eu tô com o meu computador também ligado e estava funcionando normal antes. Na verdade, alguma coisa que falhou para ti, mas para mim tava na rede, estava circulando normal. Então, o seguinte, então só para concluir, né? Lá nos Estados Unidos estão invocando, estão pensando seriamente em invocar a emenda 25, e aqui no Brasil, é o mínimo que a gente pode fazer, né? É tirar o Bolsonaro do poder, ele precisa sair, ele não pode disputar mais uma eleição, né? Ele está preparando o Brasil não, está preparando esse grupo de maluco, né? Que não é pouco, que apoia esse energúmeno, né, para forçar a barra, para transformar esse país numa zorra. Daqui a pouco, tu imagina, se lá nos Estados Unidos aconteceu isso, tu imagina aqui no Brasil, né, como tu bem disseste, o cara arma a população, ele tem a relação com as milícias, né, esses setores das Forças Armadas, né, nos estados e tal, que também dialogam muito forte com ele, a gente não sabe o que essa turma é capaz, né? Então, assim, o país precisa, as forças democráticas desse país, as instituições no Brasil precisam funcionar e tirar Bolsonaro da presidência da República, imediatamente. Né? Poxa, o cara sexta-feira vem me falar isso, já dando... Ele está avisando que vai dar o golpe. Ele está avisando, Antônio. Não é uma questão, mas é uma interpretação, é uma fala fora de contexto. Não é fala fora de contexto. O Bolsonaro nunca fez fala fora de contexto. Ele é sempre muito claro na hora de demonstrar, né, o seu golpismo, o seu preconceito. Né? Então ele já está avisando, está todo muito, muito bem avisado. Então não adianta depois do problema feito, mas a gente não sabia. Como diz aí alguns deputados, mas nós não podemos puxar o impeachment, isso vai causar uma instabilidade no país. Meu velho, o teu presidente da República está pensando em botar fogo nas instituições. E tu preocupado que o impeachment desse sem vergonha vai criar instabilidade para o país? Por favor, né? Não há condições, não. Dá uma lida aqui no comentário aqui do Marcos aqui. Outro golpe se armando. Depois o Marco complementa aqui. Marco, deixa eu mostrar aqui. Ele é um psicopata genocida e os imbecis vão atrás desse ser. Depois o Walter tinha comentado anteriormente. O seguinte aqui. O computador está trancando aqui pra caramba. A única saída é radicalizar por um projeto de esquerda. E tem corrente de esquerda que não tem essa compreensão. Queremos um projeto nacional, um projeto de país. É isso que nós estamos precisando de fato, né? Diogo, peço agora se eu conseguir colocar na tela aqui, tá? Tá aqui, já tá. O Marcelo tá na tela. Dá uma lida aí para nós, hein? Marcelo, então, nosso amigão lá de São Lourenço, colocando, né, que o Bolsonaro é o típico aproveitador barato, que andou nas costas do povo sem entendimento do que acontecia. Se aproveitou, né, da raiva do povo por ser um falso profeta, porém mesmo o povo que ele enganou. Hoje a maioria não vota nele, porém só alguns gados analfabetos, ignorantes de carteirinha. Tá aí a opinião do nosso amigo Marcelo. Sem dúvida nenhuma, né? Tá correto aqui, vou só botar aqui agora.
Peguei e fechei todas as janelas e mesmo assim tá lento ainda aqui. Já pedindo aí para o pessoal, para não esquecer, para o pessoal curtir a nossa página e convidar os amigos a curtirem a página também. E nas próximas semanas aí, pessoal, nós vamos ter notícia diária de segunda a sexta. Tá? Nós estamos definindo aí os horários, principalmente no final da tarde, tá? Nós vamos ter aí outros parceiros que vão estar comentando aí a notícia. Pois bem, agora já está na tela aí rodando aí a questão do... Vou só ver se eu coloquei correto aqui na tela aqui. Vou só ver se está correto aqui a informação aqui que eu acabei de colocar. Vou colocar aqui. Deu. Agora, Diogo, é sobre o Eduardo Cunha agora. O Eduardo Cunha vai trazer uma informação para nós, uma informação que nós já sabíamos, né? E não é uma informação nova para nós. O Eduardo Cunha está concluindo, ou terminou um livro, né? E ele fala sobre o golpe de 2016. E ele vai revelar nesse livro que o Temer foi o grande conspirador. Bom, isso nós já sabíamos, né, Diogo? Isso aí ninguém precisa falar. Mas o bom é que os golpistas estão gerando as provas. Essa é a parte boa, né? Eles estão gerando as provas que está, na verdade, só fundamentando o que para nós já era tão claro isso, tão claro. Pois bem, vai dizer o seguinte, o livro bomba, Tchau, Querida, o título do livro arrogante e prepotente dele. Depois foi o Tchau, Querido, né? O diário do impeachment do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso pela Lava Jato, aponta Michel Temer como o grande conspirador do golpe, que resultou no impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, em 2016. A obra também traz detalhes, olha, isso aqui é importante, sobre a participação de Rodrigo Janot, aquele vigarista, o Sérgio Moro, o vigarista 2, e o deputado atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ai, Jesus. Claro, tem um segmento da esquerda que está muito revoltado com esse apoio que o PT está dando. Essa notícia eu deixei por último aqui para nós comentar, porque ela é muito complexa. Que bom que na política as coisas fossem bem simplesinha, né? Um para lá, outro para cá, bem simplesinha, mas não, infelizmente ela é muito complexo, esse jogo de xadrez, né? Pois bem, Diogo, dá uma comentada dessa prova aqui que nós ganhamos do Eduardo Cunha, que ele disse, realmente existiu golpe. E aí? E eu acho engraçado como os meios de comunicação, né, como a imprensa no nosso país e alguns setores colocam a chamada, né? Eduardo Cunha revela em livro que Temer foi o grande conspirador. Não, meu Deus do céu, né? Isso aí, assim, qualquer pessoa, qualquer criança desse país entende, né, que o principal conspirador, né, para a derrubada da presidenta Dilma foi o Temer. Mas, claro, houveram outros também. Eu acho que, inclusive, o Temer, na minha opinião, foi uma parte bem importante do golpe, claro, que ele era o vice, e se o vice não aceita, as dificuldades são bem maiores. Mas, claro, o golpe está orquestrado naquele núcleo mais duro, né? Sérgio Moro, interesses norte-americanos, CIA, Rede Globo, né? Tem toda uma estrutura, né, que foi a orquestradora, digamos assim, que dava o ritmo do golpe, e que, claro, se associou, quer dizer, o Temer se associou, né, a essa quadrilha que tirou uma presidenta legitimamente eleita da presidência da República. Né? E eu fico pensando, sabe, Antônio, toda vez que a gente debate o tema, traz o tema da Dilma, né, do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma, aí eu fico pensando hoje em dia, né, nesses últimos 2 anos, tudo que o Bolsonaro fez, tudo que ele fez e que ele vem fazendo, que ele vai continuar fazendo, né, e eu fico pensando, imagina se fosse a Dilma, cara. Nem vamos dizer que fosse a Dilma, eu fico pensando assim, para tu ver como o golpe aqui no nosso país, ele também teve, né, os ingredientes do machismo, né?
porque a Dilma era mulher. Porque aquilo, assim, eu sempre me lembro daquela coisa, assim, quando a Dilma, que tem uma opinião forte, né, que é uma pessoa com uma força muito evidente, né, quando ela colocava a sua opinião, quando ela ia para a linha de frente defender o seu ponto de vista, defender o seu governo, ela era chamada de truculenta. Ah, mas ela é truculenta. Ah, mas ela não tem habilidade política para conduzir o país. Né? Na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ele era isso. Era uma das principais reclamações dos parlamentares, né? Daquele bando de velho branco, né? E machista e tal. Não, ela é truculenta, ela não tem habilidade. E o que é o Bolsonaro, cara? Aí o Bolsonaro, não, ele é um cara de opinião forte, né? Ele é um cara que defende com brio as suas opiniões. Então tu vê como teve um elemento também de uma questão do machismo, né? Então, assim, desculpa fazendo esse parêntese, né? Mas é uma coisa que anoja muito, né? Nos anoja muito, né? Então, o Temer, claro, ele se associou, porque se fosse um Zé Alencar da vida, né? Como foi o vice do Lula durante os 8 anos do mandato, com certeza, né? A possibilidade de um impeachment seria bem diferente. Né? Então, é mais uma página triste da história da nosso país e que a gente vem com esse reflexo até hoje, né? E enquanto nós não tivermos uma eleição democrática, né? E eu volto. Não tenho dúvida que só assim. Eu não estou dizendo se ele vai ganhar ou não. Vou aqui dar, né, a minha opinião e o meu voto é nele, óbvio. Mas assim, o Lula precisa disputar a próxima eleição para o nosso país, né, ter novamente, né, a sua democracia entregue. Enquanto o Lula não tiver os seus direitos políticos devolvidos e não puder participar do processo na próxima eleição, nós não vamos conseguir. Porque o processo de 2018 ele está manchado. E todo mundo que vier, né, de lá para cá vai ter essa mancha e o país nunca vai ter sossego. Né? Eu acho que passa um pouco por aí também para a gente repactuar a democracia no nosso país novamente. Sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma lida em mais uns comentários aqui. Deixa eu ver se eu não me perdi agora, que entrou bastante comentário agora. Vamos tentar aqui. Então, aqui, esse é o primeiro, já está aí na tela. Tá, depois aqui, acho que eu não tinha botado eu mesmo de antes-jogo, não, né? Não, é novo. Né? Dá uma lida aí para nós. Bolsonaro é o típico aproveitador barato. Não, é o mesmo. É o mesmo. Já tinha comentado. Agora aqui nós temos a Cristina. Pode dar uma comentada aí, Diogo. Concordo. Ele só não está avisando como está ameaçando que por aqui vai ser bem pior que foi nos Estados Unidos. De fato, é isso. É uma coisa assim, não há interpretação das falas do Bolsonaro, né? Não precisa interpretar e também elas nunca estão fora de contexto. Ele sempre diz o que de fato quer dizer. Exatamente isso, né? E aqui, o Salvador, eu não entendo até que ponto o Congresso vai deixar engavetados os processos de impeachment, 59, contra Bolsonaro. O que mais esperam acontecer? Sei, eu acho que um avião caindo lá no Congresso, talvez, alguma coisa parecida. Eduardo Cláudio aqui, Eduardo Cunha traz notícia velha. Exatamente o que a gente comentou. Isso a gente já sabia, né? Agora tem a prova, agora. Foi, agora tem o... E acho que o apoio do Baleia aqui, esse é o último item que nós vamos estar falando aqui. Concordo com o professor Cláudio. Sim, o último item aqui a gente vai comentar sobre isso. E aqui a Fátima aqui está dizendo para nós, o próprio Cunha também golpista safado, sem dúvida nenhuma. Vamos ver se tem mais um aqui, tem mais um aqui. A Fátima aqui de novo está comentando para nós. Eu sempre soube que depois eles falariam a verdade, sem dúvida nenhuma, né? Falariam a verdade. E com orgulho e vaidade da própria astúcia, contam
contam com um garbo. Então, sem dúvida nenhuma, porque assim, o cara tá preso, né? No mínimo que ele quer é os holofotes agora, né? Olha, eu tô aqui, eu fui um grande articulador do golpe, então o cara quer os holofotes agora. Alguma coisa ele quer. Pois bem, agora o que nós temos agora? Deixa eu ver o que está rodando aqui. Diogo, agora nós temos a questão do lawfare, que está acontecendo na Coreia do Sul. Eu acho que aqui é uma questão importante aqui, que está acontecendo na Coreia do Sul. E a semana que eu fui atrás das informações aí. E, bom, por incrível que pareça, o que os sul-coreanos estão mais consumindo nesse momento, Diogo, é a política do Brasil. Eles querem saber o que aconteceu no Brasil em 2016, porque lá está acontecendo com eles isso. Eles tiraram uma presidenta eleita, se uniu à oposição e as grandes multinacionais, as estrangeiras, principalmente as estadunidenses. E lá eles estão quebrando a Samsung. A Samsung, que é uma das maiores empresas do mundo, as empresas estadunidenses, junto com os traidores, né, estão destruindo essa empresa da Coreia do Sul. Antes do golpe que eles deram lá, a Coreia do Sul estava no mesmo nível do Brasil na época da dívida. Desemprego muito abaixo, praticamente considerado emprego zero, né? Percentual muito baixo. Eles tinham também um nível de desemprego relativo, a economia bem, os problemas sociais sendo atacados. E eles deram um golpe e agora os índices de desemprego lá é extraordinariamente alto. E as pessoas passando fome, né? E, bom, essa informação aqui foi dita pelo economista aqui, que ele fez uma matéria no 247, né? O Wallace Moreira, ele é um estudioso sobre o tema, né? E ele vai dizer o seguinte: explica como o maior grupo empresarial coreano vem sendo alvo de perseguição judicial para favorecer a oposição e o neoliberalismo. Olha que interessante isso, Jogo. Os caras estão conseguindo exportar golpe agora. Os Estados Unidos, eles perceberam uma coisa: é muito caro tu ter que mandar soldado para os outros lugares, mandar porta-aviões, mandar caças, submarinos. Isso é muito caro. É mais fácil comprar os deputados e senadores e dar o golpe e roubar o que tem. Dá uma comentada sobre isso, Jogo. Depois a gente vai para o nosso último item. É muito mais fácil, né, Antônio? Isso aí, a tua última frase agora é bem isso, né? Para que vamos mandar soldado, né? Vamos perder vidas americanas, gastar munição e tal, né? Vamos lá, compramos as redes de televisão, compramos meios de comunicação, né? Compramos uma parcela, a maior parcela dos congressos, né? Dos políticos do país, e criamos aí uma rede, né? De opinião sobre determinada situação até destruir com aquela imagem, seja ela de um governo, seja de um indivíduo, seja de uma empresa, né? E o que aconteceu aqui no Brasil, olha, é o mesmo script do que está acontecendo lá, e o que já aconteceu em outros lugares, e o que vai continuar acontecendo no mundo todo, né? Por conta dessa lógica, né, do imperialismo norte-americano de atuar, né, nas democracias, enfim, para desconstituir e colocar, né, os seus governos acima, né, colocar os seus interesses acima de qualquer situação. Então, o lawfare aqui, no caso aqui do nosso país, foi isso, né, o presidente Lula, durante anos e anos, né, foi permanentemente, manhã, tarde e noite, né, do Bom Dia Brasil ao Jornal da Globo, né, chamado de ladrão, de corrupto, ladrão e corrupto, ladrão e corrupto, ladrão e corrupto. Bom, aquilo virou um mantra na cabeça da população, né? A quantidade de mentiras e de situações criadas, né, pela República de Curitiba, pela Lava Jato,
né, em parceria com a Rede Globo, de disseminar, né? A gente sempre fala a Rede Globo como a mãe de todos esses aí, né? Mas aí a gente pega todos os meios de comunicação do país, principalmente nos últimos 3, 4 anos. E bom, e aqui foi feito um crime, né? E a gente conhece bem o resultado. Então, assim, como a gente fala, as forças democráticas, né, dos países, né, onde são atacados por conta de toda essa desconstrução que é feita aí pelos interesses norte-americanos, ou se unifica, ou se atua de forma muito conjunta, né, e vai para a linha de frente, vai para o enfrentamento, se tiver que levantar situações que às vezes a gente nunca gosta de levantar questões de violência e tal, né, de criar esse tipo de cenário, bom, às vezes é o único jeito, né? Porque aqui no nosso país, infelizmente, né, eu acho que lutamos pouco, infelizmente, né? E poderíamos ter lutado muito mais, né? E além de lutar pouco, na minha opinião, a gente ainda lutou de forma dividida, na maior parte das vezes. E na minha opinião, ainda continuamos, né? Quando digo nós do campo popular, do campo de esquerda, né? Mas é uma tristeza. Isso vão continuar levando para muitos países ainda. É uma lógica americana que, desde que eles viraram a potência que são, né, vão levando para todo mundo. Ainda não, infelizmente. Mas só que é o seguinte, né, Diogo? Tem alguns analistas que estão apostando que eles vão passar ainda por um processo de guerra civil muito violento. Eles estão apostando nisso. Porque é o seguinte, né? O Trump ele já anunciou, para ter uma ideia, uma rede social deles, uma rede social da extrema-direita. Eles estão apostando numa coisa nisso. Bom, né? Para os bilionários, isso não é muito difícil de criar, né, Diogo? Criar uma rede social para os bilionários, isso aí é a coisa mais simples que tem, né? E aí eles conseguiram ter realmente aí um programa internacional, né? Uma união fascista nazista aí internacional. E essa aqui é a preocupação. Mas a questão é o seguinte, né, João? Será que a gente vamos passar pelo mesmo processo? Só atualizando aqui quando estou falando, a gente vai passar pelo mesmo processo ou a gente não tem que derrubar o Bolsonaro antes para poder evitar que tudo isso aconteça? Que Com nós tenhamos certeza que antes. passar por todo Com esse certeza. processo aqui. Com Só certeza colocar no antes. rodapé aí para a gente ir atualizando. Acho que agora foi agora. Pois bem, João, agora o que a gente tem agora é a eleição na Câmara lá, que é a questão mais polêmica e mais grave que a gente tem. Durante a semana eu vi muitas lives, assisti muitas lives, né? E aí os deputados do PT trouxeram uma argumentação que ela pareceu ser bem plausível, que era o seguinte, João. Eles disseram assim, ó, mas será que lá em 2016, quando o Cunha se elegeu, e aí ele diz assim, ó, fazendo uma meia-culpa, né? Se a gente tivesse, talvez não colocado o candidato a presidente da Câmara, e a gente tivesse negociado, né? Será que a história talvez não tivesse sido outra história? Será que o impeachment teria acontecido? Né? E aí essa é a questão. Porque a matéria aqui que eu vou dar uma lida para ti aqui vai ser o seguinte. Em reunião na tarde de segunda-feira, dia 4, né, no início de semana, a bancada na Câmara do PT decidiu apoiar o deputado Baleia Rossi do MDB. Seu nome representa o grupo de 11 diferentes partidos que fazem oposição. Jair Bolsonaro, o PT é o maior partido da Câmara, com 54 parlamentares. Então, tem uma responsabilidade extraordinária. Mas aí tem a questão da votação, né? A votação ela ficou assim, ó, a bancada na Câmara do PT aprovou na tarde por 27 votos a 23. Foi quase meio a meio ali, foi muito apertado, né? E é muito apertado o jogo, tamanha complexidade do problema.
Que bom que fosse uma coisa bem simplesinha, né? A gente vai aqui, está tudo resolvido. E as ponderações que os deputados eles dão, os que são favoráveis, tem os contrários também, os favoráveis, Jogo, eles vão dizer para nós o seguinte, olha, tem vários espaços na mesa da Câmara que nós podemos ocupar para tentar desgastar o governo. Por exemplo, a Comissão de Educação, né? E outras comissões importantes lá que dá para fazer um enfrentamento. E outros deputados vão dizer que não, isso é perca de tempo, nós temos que largar o parlamento de mão e nos reunirmos só com a população. Mas o jogo está muito complexo. E já te passando a palavra, né? Hoje, ou ontem, o candidato Baleia Rossi deu uma declaração e disse que ele não vai botar o impeachment em pauta porque não se comprometeu com ninguém. E hoje a Gleice foi para o Twitter e disse, esse é um dos compromissos dele. Se for assim, nós estamos abandonando essa candidatura, então, para ver a complexidade. E aí, Diogo, o que dá para fazer tamanho rolo desse que nós estamos vivendo? Eu acho assim, Antônio, eu acho que primeiro, fazer um comentário primeiro em cima daquilo que eu disse no início da tua intervenção, eu acho assim, os deputados que trouxeram esse tema de que lá na questão do Eduardo Cunha e tal, se nós tivéssemos tratado de forma diferente, eu discordo plenamente. Né? Acho que é muito ralo, né, esse argumento. O Eduardo Cunha era o Eduardo Cunha, né, ele iria ganhar a presidência da Câmara com ou sem o apoio do PT. O impeachment e o golpe já estava orquestrado, e a única situação foi que, bom, com o Eduardo Cunha presidente da Câmara era mais fácil, né? Porque negociar o passe dele é muito mais fácil. Então eu acho que é um argumento bem frágil, né, os parlamentares que levantam essa hipótese. Né? O Eduardo Cunha é um bandido e está preso hoje. Então não tem, né, não tem o mínimo, né, não tem nexo nenhum nós ter apoiado ele naquele momento. Eu acho que agora a situação é diferente. Né? No que pese, eu acho que... Eu estou falando em tese agora, tá? Porque em tese, essa formação desse bloco, liderado pelo Rodrigo Maia, que teria então o Baleia Rossi, que tem então o Baleia Rossi como candidato a presidente, se for colocado em prática o que em tese foi discutido, é bacana, é uma ideia legal, né? Porque como diz a Gleice, olha, lá no item 6.3 da lista de ações que o Baleia Rossi se comprometeu com o PT, por exemplo, está lá dizendo que ele vai, né, que ele assume o compromisso de avaliar todo e qualquer pedido de impeachment quando houver o crime por parte do presidente da República, mesmo que não tenha maioria no Congresso para colocar ele em prática. Né? E aí o que acontece? O Baleia Rossi vai lá para também fazer um carinho naquela ala que apoia a candidatura dele para presidente da Câmara e que é bolsonarista. Ou a gente acha aqui que no bloco esse que hoje está liderado pelo Rodrigo Maia, que tem o Baleia Rossi como candidato, é só gente de oposição ao Bolsonaro. Isso é uma balela. Isso é uma balela, até mesmo porque a eleição na Câmara ela é secreta. Né? Então, assim, eu tenho muito medo de que o nosso partido tenha comprado, digamos assim, embarcado numa ilusão. Por isso que eu falei que uma coisa é a teoria, outra coisa vai ser a prática. Depois, caso, né, o Baleia Rossi seja eleito presidente da Câmara. Porque, na minha opinião, nós corremos um sério risco de que esse cara, sendo presidente da Câmara, ele vai continuar como está. Vai ser, digamos assim, como o Rodrigo Maia né, Antônio? O Rodrigo Maia está ali, está sentado em cima de 59 pedidos de impeachment. Aí, depois de 2 anos, ontem, veio dar uma de galo, veio dar uma de macho, chamando o Bolsonaro de covarde, depois daquela bobagem, né, que ele disse aí sobre botar a culpa no Pazuello. Então, assim, eu tenho medo, inclusive, do Baleia Rossi ser mais clean, ser mais light do que o próprio Rodrigo Maia. Né? Mas, claro, né, como eu falei para ti, na teoria hoje,
dentro dos dois candidatos que têm chance de presidir a Câmara, porque uma coisa é fato aqui, vamos para a vida real, né? Vamos para a vaca fria. Ou vai ser o Lira, que é o candidato sim do Bolsonaro, esse sim, é o candidato bolsonarista, é o candidato negacionista, é o candidato antivacina, é o candidato a favor do Trump, enfim, né? E tu tem o Baleia Rossi, que é o Lira ou o Baleia que vão presidir a Câmara a partir de então. E o Baleia, sim, compõe um campo mais centro, né? Mas centro que eu digo assim, não é centro, né? Dizendo assim, que ocupa um pouco esse espaço hoje. Né? Por exemplo, agora na invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, o Lira não deu um pio. O Lira não deu, fez um Twitter questionando a invasão no Capitólio nos Estados Unidos. Já o Baleia Rossi não. Baleia Rossi foi lá e demarcou, olha, não, é um absurdo, né? A democracia no mundo, fez a parte dele. No ataque do Bolsonaro à presidenta Dilma, do tema da tortura, que ele fez aquele ataque à presidenta, o Lira não deu opinião nenhuma. O Baleia Rossi foi lá e se posicionou, né, solidário à presidenta Dilma. Então, assim, como eu te digo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a vida real e a prática depois eleito. Então, assim, eu acho, a minha opinião, inclusive o parlamentar que eu atuo também tem a mesma opinião, que o PT deveria ter tido uma candidatura própria no primeiro turno, ter uma candidatura própria no primeiro turno, e depois sim, né, no segundo turno, assumir o bloco. Mas, por maioria, né, na bancada isso foi debatido, foi discutido e teve essa opinião vencedora, então vamos lá. Né? Agora, se o Baleia Rossi ficar nesses próximos 20 e tantos dias, né, nesse morde-a-sopra, como disse a presidenta Gleisi, pode ser que a coisa mude. Né? Mas vamos ver, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria, está muito interessante a formação desse bloco. Vamos ver se depois na prática vai se dar, né? Porque assim, ó, Diogo, eu acho que nós temos que compreender uma coisa, né? O Baleia Rossi, ele vai ser a continuação do Rodrigo Maia. Ele vai comprar umas briguinhas lá, tal, o auxílio emergencial, ele vai ser parceiro, sei lá, outras questões lá menores de não tanta gravidade, ele vai ser parceiro, mas questão do grosso mesmo, que é impeachment, outras coisas, isso aí não, isso aí ele vai dando uma enrolada. Bom, até porque é uma coisa engraçada, né? Tu vê o Baleia Rossi do PMDB. No Senado, quem é líder do governo no Senado, líder do governo Bolsonaro, é um senador do PMDB. Né? Então, assim, não é uma equação fácil. Mas, claro, como a gente está debatendo em avançar algumas casas, né, nesse tabuleiro de xadrez que hoje virou, né, a política brasileira e tal, para defender a nossa democracia, bom, daqui a pouco é um gesto que tem que acontecer. Né? Sem dúvida nenhuma, aqui. Bom, aqui dando uma última lida aqui nos comentários aqui, chegou aqui o Jorge Júnior aqui, um amigo nosso aqui, dando boa noite aqui para nós e fazendo um comentário. Eu vou colocar na tela aqui de novo o comentário, tá? Já está na tela. Já está na tela aí. Não fizemos a regulação da mídia, agora passa a ser necessária a regulação das redes sociais, ou o Face, Google, justamente vão dizer o que pode, o que podem no mundo inteiro. O problema aqui não fizemos, aqui é o Cláudio aqui, eu disse que era o Jorge, que é o Cláudio aqui, que fez esse comentário. Dá uma comentada aí, João. Não, o Cláudio é um amigão nosso, né, lá de Rio Grande, um grande parceirão, foi candidato a prefeito no nosso município, presidiu nosso partido lá na última gestão, um baita amigo e um baita camarada. Mas dizer assim, o Cláudio está coberto de razão, porque hoje até esses dias eu estava comentando aqui com o pessoal, dizendo assim, olha, e lá nos Estados Unidos, inclusive, tem alguns especialistas, né, debatendo o tema que nas democracias modernas, agora com o advento das redes sociais, tem que daqui a pouco abrir um debate
para dialogar sobre a questão, por exemplo, da liberdade de expressão. Quais são os limites da liberdade de expressão? Eu mentir é liberdade de expressão? Eu te caluniar é liberdade de expressão? Eu incitar o ódio é liberdade de expressão? Não pode ser. Né? Então, tem que se debater um pouco o significado, né? E até onde vai essa questão da liberdade de expressão. Porque hoje o que esses fascistas da extrema-direita no mundo todo estão se abraçando, e pode ver. Agora, por exemplo, o Twitter. O Twitter baniu o Trump. Eles tudo se unificaram para atacar o Twitter, dizendo que estão tirando a liberdade de expressão. Camarada, como assim, cara pálida? O cara conclamou a população para invadir a casa do povo norte-americano, o Capitólio, o Congresso Nacional dos caras. Isso é liberdade de expressão? Não, porque daqui a pouco é o seguinte, eu vou te dar um tiro na cara e não, eu tô me expressando, cara. Tô me expressando, rapaz. É a minha liberdade. Eu tô me expressando aqui. Eu matei o cara que não concordava com a ideologia dele. Eu fui lá e dei um tiro na cara dele. Então, assim, o que o professor coloca é muito o que tem que ser debatido hoje. As redes sociais virou terra de ninguém, Antônio. De ninguém. Onde o discurso de ódio e o fascismo que hoje prolifera a passos gigantescos, né, foi criado pelas redes sociais. Como disse o Humberto Eco, acho que uns 5, 6 anos atrás, que ele escreveu um artigo onde ele dizia que as redes sociais deram voz a um mundo de idiotas, a ponto de eleger um presidente norte-americano como Trump, que hoje detém o poder de mandar, por exemplo, apertar um botãozinho lá e lançar um míssil nuclear contra algum inimigo deles no mundo. Esse é o tipo de gente que as redes sociais e esse discurso de ódio elegeram no mundo. Tu imagina hoje o Bolsonaro podendo, assim, ter o poderzinho de com um dedinho apertar um botão lá, ou com um telefonema mandar explodir um míssil nuclear contra algum inimigo para criar uma crise mundial, por exemplo. Se o Trump mandou invadir o Capitólio, o que esse cara não pode fazer nos próximos 20 dias? O que o Bolsonaro não pode fazer nos próximos 2 anos? Então, ou a gente começa a limitar esse tipo de conduta, esse tipo de fala, esse tipo de incitação e tal, ou a gente não vai ter mais controle, cara. Não vai ter mais controle e num curtíssimo espaço de tempo. Sem dúvida nenhuma, Diogo. E aí, eu te digo o seguinte, né? Essas redes sociais, elas elegeram o Trump. Estas redes sociais elegeram o Bolsonaro. E estas mesmas redes sociais estão bloqueando o Trump. As mesmas redes sociais estão bloqueando o Trump, assim, ó. A questão, mas agora o serviço já está feito. O serviço já está feito agora. Aí eu sou o bonzinho. Não, eu vou tirar ele que está incomodando. Não, cara pálida. Uma das melhores argumentações que teve durante a semana de um jornalista, Diogo, ele vai dizer o seguinte: uma empresa das redes sociais não pode ter esse poder. Quem tem que ter esse poder é a Suprema Corte. É a Suprema Corte que tem que definir quem é que sai das redes sociais. Mesmo que para nós esteja evidente que o Trump e o Bolsonaro sejam os genocidas. Mas uma empresa não pode ter esse poder, cara. Esse poder tem que ser da Suprema Corte. É a Suprema Corte que tem que chegar para esta empresa e dizer, não, esse cidadão aqui não pode participar na rede social porque ele É que o problema é que não tem uma regulamentação para isso. Né? Exatamente, né? Não tem, não. Exatamente. Dá uma comentada aqui, o Júnior tinha feito esse comentário, depois eu vejo outro aqui, sobre as redes sociais. Hoje as pessoas vão contra os médicos que sabem, para dar voz às fake news do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, né? Mas essa lavagem cerebral que as redes sociais
estão contribuindo. Fala, Diogo. E dialogando com isso que tu falou e que o nosso amigo, o Jorge Júnior, colocou, é muito assim, eu acho que eu já contei esse caso para ti, mas vou repetir aqui. Eu fui, né, num amigo, um camarada que não é um bobaião. De novo. Puxa vida. Para mim o áudio tá funcionando aqui, Antônio. Tá funcionando bem o áudio. Então eu fui num amigo e tal, e o cara, para mim assim, tô numa rede social e tal, recebi essa informação, tia, não vou tomar essa vacina. Não vou tomar essa vacina porque a eficácia dela é de 90 e poucos %, e a chance de eu morrer tomando a vacina é maior do que eu pegando Covid. Porque tu vê, né, a eficácia dela é só 92%, e a mortalidade do Covid é 2,3%. Olha só o tipo de desinformação que essa rede bolsonarista, através das redes sociais, colocam, né, no celular dos brasileiros. A ponto do cara achar que a eficácia da vacina significa que a possibilidade dele não morrer tomando a vacina. Então, pelo amor de Deus, essa é a desinformação que as redes sociais trazem para a população e que não tem regulamentação nenhuma, não tem fiscalização nenhuma sobre esse tipo de informação. Então, esse é o perigo das redes sociais. E vai ao encontro aí do que o Jorge, o que tu falaste há pouco. Então, agora o som ele saiu de vez agora. Vamos fazer assim, João. Vamos encerrando a live aqui. Vou só fazer o último comentário aqui do Jorge aqui, que ele tinha, o Jorge Júnior, que tinha comentado aqui para nós aqui, sobre vocês acham que o Lula volta como candidato? Eu, particularmente, acho o seguinte: se a eleição fosse esse ano, ele estaria fora do jogo. Como a eleição é o ano que vem, tem tempo ainda. Mas o Lula só vai recuperar os direitos políticos, o povo na rua. Se não tiver povo na rua, o Lula não volta. Esta é a senha para o Lula conseguir ser candidato na rua. O Lula não volta, infelizmente. E aqui o último comentário aqui do Cláudio, aqui, que está perguntando. É o Estado que ele afirmou para nós aqui. Acho que é isso. Diogo, da minha parte era isto, e já pedindo desculpas para todos e para todas aqui por ter atrasado a live 1 hora e 10 minutos, tá? Por problemas técnicos aqui de manuseio na máquina aqui, máquina lenta, tudo mais, etc. Mas nos próximos dias tem novidade. É isso aí, Diogo. Valeu e até a próxima. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos aí, os amigos e amigas que interagiram aí na nossa conversa. Né? Se cuidem, né? Agora a pandemia máquina trancou tudo agora, a máquina. Não, mas tá funcionando, Antônio. Eu tô com o computador ligado e tá funcionando bem. Boa semana a todos, né? Se cuidem, né? A pandemia chegando aí num momento bem crítico e a gente sem governo no país. Fiquem bem e fiquem em casa. Agora, voltando aqui, já dando tchau para todo mundo, a minha internet, ela caiu e ela voltou, né? Então, foi isso, dando tchau para todos e para todas. Valeu, até a semana que vem, gente. Certo? Até lá, o Jorge Júnior aqui tinha feito um outro comentário aqui, e eu não consigo colocar na tela mais aqui, já peço desculpas. Tá? Mais um comentário. E era isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Voltaremos. Tentando desligar a máquina agora. A máquina super